Bom dia a todos vocês, pedindo a proteção do nosso Pai, tanto para hoje como para toda a semana que está iniciando. Que Jesus nos abençoe e seja a presença constante em nossas vidas. Que Ele nos direcione, que Ele nos intua para aprender e explicar a palavra de Deus corretamente. Espero que vocês tenham passado um final de semana muito feliz. Eu também quero dar as boas-vindas às pessoas que têm se inscrito no grupo. Sejam bem-vindos, que Jesus os abençoe. Muito obrigada. E hoje nós vamos começar Atos 8 e o título é Origens e Aversões. Vamos ver que o antissemitismo deu origens às religiões que nós chamamos de catolicismo, judaísmo e islamismo. Veja que no começo, depois que Jesus morreu, em que os apóstolos tinham morrido, todo o cristianismo continuou, mas daí o cristianismo começou a ter várias facções, várias divisões. E existiam os cristãos radicais, aqueles que odiavam os judeus porque acusavam os judeus de ter matado Jesus Cristo. Veja que existia aquela ideia principal de Jesus Cristo, colocando todos numa só igreja sob proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o ser humano foi arrumando certas divisões. E daí no ano de 380, Teodósio I decretou o cristianismo como religião. Aí nós pensaríamos que, havendo o cristianismo como religião, as coisas iriam mudar, iriam melhorar, mas demorou muito para chegar naquilo que nós temos hoje como a Igreja Católica. O que aconteceu é que Ambrósio, que era um bispo mediolano, ele se opôs à ideia de Teodósio de reconhecer os direitos civis dos judeus. Veja que mesmo o catolicismo sendo decretado como religião, o catolicismo ainda era uma religião anticrista. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já tinha vindo sobre os gentios e com isso, isso significa que não havia mais distinção entre nenhuma nação, entre nenhum povo. A Igreja de Cristo não existe separação, ela é uma igreja só. Não existe facções, não existe divisões, não existe nada. É uma só a Igreja de Cristo. As divisões pertencem ao Satanás. Então, nós vamos ver que essa confusão com a religião, não só do catolicismo, mas também com os cristãos radicais, que estavam totalmente contra aquela primeira ideia de que o apóstolo Paulo estava pregando e os outros apóstolos também. Tudo isso nós vamos chegar em 1941 ao Holocausto. O que é o Holocausto? O Holocausto, comandado por Hitler, foi também uma ação antissemítica para destruir os judeus. Veja que Hitler não se declarou ser um católico, não, ele dizia ser um cristão germano. E o que é o cristão germânico? É um cristão radical, aquele cristão que odiava os judeus por ter matado Jesus Cristo. E aí em seguida Hitler diz que ele preferia o protestantismo e o luteranismo. E daí, no decorrer dos tempos, o cristianismo, que hoje em dia a Igreja Católica tenta dizer que é o cristianismo original, nós vamos ver que não foi.
Mas a Igreja Católica tem passado por muitas reformas maravilhosas através dos tempos e ela vem caminhando para chegar um dia nesse patamar onde estavam os apóstolos. Mas é importante a gente saber que tanto a Igreja Católica como todas as outras igrejas estão caminhando para Jesus Cristo numa mesma luta constante de aceitar Jesus e seguir o Evangelho 100%. Agora, nós vamos ver que as religiões mais atuais, muitas religiões modernas que surgiram, nós temos religiões maravilhosas que já adotaram a Bíblia 100%. Ainda existindo certos problemas dentro, porque nós somos falhos, mas muitas religiões hoje em dia já adotam a Bíblia 100%. Como cristão, a gente sabe o que aconteceu na história. A gente sabe a culpa de quem foi a morte de Jesus Cristo. Foi algo funesto, foi algo horrível. Mas o próprio Jesus Cristo, ele perdoou. Ele carregou o pecado da humanidade. Então, nós temos que seguir os passos de Jesus Cristo, não de cristãos radicais, não de pessoas que querem fazer as divisões. É os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, originalmente falando, que nós temos que seguir. E para segui-lo, nós temos que estudar aquilo que ele disse que está escrito no seu Evangelho. Aqui está tudo que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. O resto que está fora disto é coisa do ser humano. Agora, meus irmãos, vamos à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 18, versículos de 1 a 17. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua família, e dos coríntios que o ouviam. Muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acácia,
os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contra a lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. O apóstolo Paulo chegou a Corinto. E Corinto era um local muito importante na Grécia, porque ela ligava a Grécia ao Peloponeso. E essa ligação era muito importante porque Corinto era o lugar em que todo mundo que ia tanto para o norte quanto para o sul tinha que passar por Corinto. Mas Corinto também era uma cidade pagã, porque ali existia um templo dedicado à deusa Afrodite. Todos vocês sabem sobre isso, que é a deusa do amor. E dizem os estudiosos que esse templo era comandado por 1000 sacerdotisas. E essas sacerdotisas eram prostitutas. Então, essas prostitutas religiosas, elas pregavam no templo. Não sei o que, não me perguntem que eu não sei, mas era um tipo de pregação sobre o amor lá. Mas aí a profissão delas era ir a Corinto e se prostituir. Áquila e Priscila, eles estavam fugindo de Roma e eles chegaram a Corinto. E eles eram amigos conhecidos de Paulo, e até em certa ocasião tinham livrado Paulo da morte. Por que é que eles estavam fugindo de Roma? Por causa do antissemitismo que nós falamos no começo. Os romanos proibiram a presença dos judeus em Roma. Então, eles vieram para Corinto e lá encontraram Paulo. O antissemitismo veio do povo semita, que é o povo que vem de Noé. A partir da genealogia de Sem, foi dado origem às religiões do cristianismo, judaísmo e islamismo, mas, como nós já explicamos, não é o mesmo cristianismo original em que os apóstolos pregavam. Já era um cristianismo com mudanças. Aí está falando que todos os sábados ele debatia nas sinagogas e convencia judeus e gregos. Essas sinagogas eram duas. Uma sinagoga era dos judeus e outra sinagoga era dos gentios, que eram gregos, porque todos os não-judeus daquela época eram gentios. Vocês se lembram disso, né? Só para esclarecer, para ver se vocês estão lembrando dessa parte aí. Paulo enviou Silas e Timóteo de volta a Tessalônica, na Macedônia. E Paulo veio sozinho a Corinto. Aí, de começo, em Corinto, Paulo teve um desentendimento com os judeus, onde ele vai dizer: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Paulo disse isso porque, evidentemente,
Os judeus estavam blasfemando contra Jesus Cristo. E ele, em sinal de repulsa, disse isso aos judeus e foi pregar aos gentios. Vimos que a razão principal também é que eles estavam rejeitando toda aquela mensagem da Boa Nova que o apóstolo Paulo estava ali tentando passar para eles. Depois disso, Paulo deixou a sinagoga e foi para a casa de Tício Justo. Tício Justo era provavelmente um romano. Pelo nome, a gente deduz isso. E romano era composto normalmente de 3 nomes. E o nome dele era provavelmente Gaio Tício Justo, que está citado em Romanos 16. Vocês podem ver aí na telinha. Vamos ver que Gaio hospedou Paulo. Mas daí Gaio levou Paulo para a sinagoga dos gentios. E lá Paulo converteu o chefe dessa sinagoga. E esse chefe da sinagoga e a família foram batizados. Mas aí, quando os judeus ouviram o que Paulo estava fazendo, convertendo os gentios, aí a inveja bateu de novo e eles vieram atrás do Paulo para prendê-lo. Paulo não estava fazendo muito sucesso em Corinto. Era problema atrás de problema. Mas quando ele estava prestes a deixar Corinto, ele teve uma visão do Senhor Jesus. E veja que essa foi a 3ª visão de Paulo. Paulo, num total, vai ver Jesus por 6 vezes. Essa aqui é a 3ª. Onde Jesus Cristo diz para Paulo para não ter medo, que ele ficasse ali, porque haviam muitas pessoas que queriam ser convertidas. Paulo ficou ali e muitos foram salvos. Ele ficou em Corinto por 1 ano e meio. E os judeus fizeram um caso contra o apóstolo Paulo e o levou ao tribunal, diante do procônsul Gálio. Mas eles não foram bem-sucedidos. A causa que eles levantaram contra o apóstolo Paulo é que o judaísmo não era uma religião aceita por lei dentro de Roma, mas era uma religião tolerada entre os romanos. E eles estavam então acusando a igreja judaica por estar ligada ao cristianismo. O cristianismo naquela época para eles era uma seita. Veja que situação difícil. Porque se o cristianismo era uma seita do judaísmo, tanto o judaísmo quanto o cristianismo estavam ali ilegal em Roma. Porque o judaísmo não era a religião oficial de Roma, os judeus também estavam errados. Então o procônsul julgou contra os judeus. O procônsul disse que era uma questão de palavras, um falando contra o outro. E aí ele não aprofundou no caso. É porque tanto o cristianismo como o judaísmo já estavam existindo em Roma ilegalmente. Então, aí o procônsul com certeza não queria colocar a mão no caseiro de formiga. Ele voltou contra os judeus. Mas aí os judeus ficaram muito revoltados. E no meio dessa revolta, eles irados, eles espancaram Sóstenes. Sóstenes era o chefe da sinagoga deles. E porque ele não fez uma causa bem feita para processar Paulo e os gentios, o coitado levou uma surra ali, foi brutalmente espancado. Mais tarde, graças a Deus, nós vamos ver que Sóstenes, ele foi salvo, ele se converteu a nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês podem ver aí na tela. Terminamos agora esta parte do capítulo 18.
E nós vamos dar continuidade na quarta-feira, porque amanhã é dia de revisão de Gênesis. Vimos que desde as origens das religiões existe essa aversão. E tudo isso veio caminhando para aquilo que nós temos hoje. Hoje em dia ainda existe muita aversão, muita divisão na igreja, que nós chamamos de Cristo, mas não são igrejas de Cristo. São influências satânicas para destruir aquilo de genuíno, a ideia principal que Jesus Cristo veio nos ensinar, que está dentro da palavra de Deus. Então são forças satânicas dentro de certas religiões que estão com um propósito firme de destruir o ensinamento de Jesus Cristo e levar o povo para o inferno. Devemos tomar muito cuidado no que diz respeito a quem seguir. Qual religião a gente vai ter no nosso coração? Quem é que a gente vai adorar? Eu espero que todos adorem somente a Deus, a Jesus Cristo e a ninguém mais, porque é assim que está dizendo no seu mandamento. Vamos pensar muito sobre isso, ponderar as coisas, ler mais a Bíblia e decidir qual o caminho a seguir. Um bom dia abençoado, maravilhoso para todos vocês na graça do Senhor Deus. Muito obrigado pela sua presença e por me ouvir. Que Jesus te abençoe abundantemente. Bom dia, meus irmãos.